O som do barro sendo pisado ecoava pelas planícies de Sinar como um tambor distante. Era manhã, e o sol nascia em fogo sobre um povo decidido a desafiar o próprio firmamento. Mãos calejadas moldavam tijolos, bocas repetiam ordens, corações batiam em uníssono, todos movidos por um mesmo verbo: subir. A lembrança do dilúvio ainda vivia na memória dos anciãos, mas o medo havia virado ambição. O homem, cansado de ser pó, quis tornar-se eterno. Façamos um nome, diziam, e cada tijolo levantado era uma oração ao próprio ego. A torre crescia. O chão tremia sob o peso de uma glória sem altar. Nenhum incenso subia ao céu, apenas fumaça e soberba. A unidade que parecia virtude era, na verdade, pacto de orgulho. Homens, tribos, nações, todos unidos, não em fé, mas em rebeldia. E o céu observava. O verbo humano subia em gritos, mas o silêncio divino se adensava como nuvem de juízo. O homem acreditava estar perto de Deus, mas quanto mais subia, mais longe ficava. Até onde vai a glória feita de barro? O que acontece quando a criação tenta ocupar o trono do Criador? Antes que o céu respondesse, algo se moveu no alto da torre. E para entender o que veio depois, precisamos voltar ao começo dessa ascensão. O sol nascia sobre as planícies de Sinar, como uma lâmina de bronze ardente. O ar cheirava a barro molhado e resina. Centenas de homens e mulheres se moviam em ritmo cadenciado, pisando o lodo com os pés, misturando palha e terra sob o calor que já queimava a pele. Era o início de mais um dia de construção. Tijolos eram moldados em formas de madeira e deixados ao sol até endurecerem. Outros eram lançados às fornalhas, ganhando a cor do fogo e a força da ambição. O betume escorria em potes negros, espesso e quente, pronto para unir pedra a pedra, sonho a sonho. Ninguém falava do céu. Ninguém orava antes de erguer as paredes. A antiga lembrança do dilúvio havia se tornado lenda distante. Agora, os homens falavam apenas entre si, e cada frase era um eco de vaidade coletiva. Façamos, edifiquemos, erguemos. O verbo já não apontava para Deus, mas para o próprio nós. Um dos líderes caminhava entre as fileiras de operários, o olhar firme, a voz alta. O homem nasceu para deixar marca no mundo. Um jovem respondeu, coberto de barro até os joelhos: "E se o céu não quiser?" O líder sorriu com desprezo. "Então construiremos sem ele." O som dos martelos voltou a dominar o campo. Era como um cântico mecânico, repetido até o limite da exaustão. Cada tijolo trazia uma esperança, mas também um desafio, uma tentativa de eternizar o que foi feito de pó. A torre crescia, e com ela crescia o orgulho. As planícies de Sinar eram férteis, mas a alma daquelas gentes era seca. O solo produzia trigo e uvas, mas o coração não dava fruto algum. A unificação dos povos era proclamada como glória. Nenhuma língua se diferenciava, nenhuma fronteira dividia. O mesmo idioma, o mesmo propósito, a mesma pretensão. Façamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamo-nos um nome. Gênesis 11:4. Eles diziam isso como se o nome fosse um altar invisível, e a torre um caminho de retorno ao paraíso perdido. Mas no fundo, era o medo quem erguia os andaimes. Medo de se dispersar, de cair no esquecimento, de ser pó entre as eras. O calor do meio-dia fazia o barro chiar sob os pés. Crianças corriam entre os cestos de argila e os anciãos observavam em silêncio, fascinados pela grandeza que crescia diante deles. "Olhem o que o homem é capaz de fazer", diziam. Nenhum deles percebia que, quanto mais subiam, mais longe ficavam do chão que os sustentava. A torre, ainda baixa, já projetava sombra sobre o vale. E sob essa sombra, brotava um novo tipo de fé.
não no Criador, mas na criação. Uma fé que substituía o altar pelo tijolo, o sacrifício pela obra. O homem deixava de esperar por Deus para se tornar o próprio centro do mundo. O vento soprou forte, levantando poeira e cinzas do forno. Um dos operários ergueu o rosto coberto de suor e disse, sem saber o que dizia: "Parece que o céu está olhando." O líder respondeu firme: "Que olhe. Em breve, verá que podemos alcançá-lo." O dia terminou e, ao longe, a estrutura já se erguia como uma espiral cortando o horizonte. De cima, o barro parecia ouro ao pôr do sol. Mas lá embaixo, a lama se acumulava em torno das fundações. E enquanto a noite caía sobre as planícies de Sinar, uma pergunta permanecia suspensa no ar: até onde o barro aguenta o peso da glória? A manhã nasceu coberta de névoa e fumaça. As fornalhas rugiam desde antes do amanhecer, cuspindo labaredas que tingiam o céu de vermelho. No coração da planície, a torre já se erguia como um colosso inacabado. Degraus de barro e betume subindo em espiral, como se tentassem enroscar o próprio firmamento. O som dos martelos era incessante, misturado ao grito das ordens, ao rolar das roldanas, ao ranger dos carros carregados de blocos. O interior da torre parecia um labirinto vivo. Túneis circulares se cruzavam em níveis ascendentes. Rampas largas levavam às câmaras de armazenamento. Em cada tijolo, uma inscrição. Nomes, símbolos, genealogias. Cada povo deixava sua marca, como quem grava no barro o desejo de ser lembrado. Aqui estivemos, aqui subimos. Os chefes de tribo reuniam-se em plataformas, discutindo medidas, estratégias e turnos de trabalho. Engenheiros desenhavam no pó os cálculos da altura, e escribas registravam cada avanço. Era uma sinfonia de precisão. O primeiro grande projeto global. Tudo sob uma mesma bandeira, uma mesma língua, uma mesma ambição: unificar o mundo sem precisar do céu. No centro da multidão, o líder principal subiu a escadaria recém-construída. Tinha o olhar em chamas, a voz cortante como espada. "Povo de Sinar", bradou, "vede o que nossas mãos fizeram. Nenhum dilúvio nos dispersará novamente. Nenhum Deus ditará nossos limites. Ergueremos o trono da humanidade acima das nuvens. O céu será o limite do barro." Um rugido de vozes respondeu. Era um mar de gritos, aplausos, tambores. O chão tremia sob a exaltação coletiva. O homem havia declarado independência do próprio Criador. Por um instante, o vento cessou. O ar pareceu segurar o fôlego, e lá, do alto da torre, o líder contemplou o horizonte. Rios, campos, aldeias distantes. Tudo parecia pequeno, tudo ao alcance da mão. Um de seus auxiliares, ainda ofegante, perguntou: "Até onde iremos subir? Até onde o orgulho permitir?" Respondeu o líder, sem sorrir. O topo já tocava as nuvens, e cada camada nova era celebrada com festas e cânticos. O barro se tornara ouro aos olhos deles. A torre, símbolo de união, era também monumento de vaidade. Do chão, os operários viam os degraus sumirem nas brumas e diziam uns aos outros: "Estamos perto do céu." Mas lá embaixo, a fundação começava a rachar. O betume se expandia com o calor, e pequenas fendas se abriam nas bases, quase imperceptíveis. A estrutura subia, mas o chão cedia. Um contraste tão sutil que ninguém ousava comentar. Séculos depois, o mesmo espírito se repetiria, nos edifícios de vidro e aço, nos nomes estampados em luzes, nos algoritmos que ecoam como torres digitais. Façamos um nome. A velha sentença de Sinar renasce em cada geração. E disse o Senhor: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. E isto é o que começam a fazer." O olhar divino então desce. O verbo descer é um golpe silencioso. Por maior que seja a torre,
Deus ainda precisa baixar-se para vê-la. O infinito se inclina, não para admirar, mas para julgar. No alto, o líder ergue novamente os braços e proclama: agora ninguém nos deterá. O eco se espalha entre os degraus, atravessa o vale e se perde nas nuvens. Mas a resposta não vem do povo, vem do céu. E com ela, o primeiro sinal de que toda a glória construída sem joelhos dobrados é apenas barro esperando a chuva. Mas quem ergue tijolos contra o céu, cava a própria queda. O amanhecer chegou silencioso sobre a planície. O vento trazia cheiro de fumaça e barro queimado. Dentro da torre, o som dos martelos já não tinha a mesma harmonia. Algo invisível pairava no ar, uma tensão que nenhum trabalhador conseguia explicar. Os chefes gritavam ordens, mas os servos pareciam não entender. Um pedia pedra e recebia palha. Outro exigia fogo e recebia água. Os olhos se cruzavam em confusão. As palavras, antes tão claras, se tornavam ruído. Um homem, furioso, jogou o cesto no chão. Eu disse, suba! Por que trouxeste lama? O outro respondeu atordoado. Eu pensei que disseste tampa. O líder tentou acalmar. Falem direito, falem juntos. Mas ninguém mais compreendia ninguém. De repente, a torre que fora símbolo de unidade virou labirinto de vozes desencontradas. Era como se o próprio ar tivesse se fragmentado. O que antes unia, agora separava. A linguagem, cimento invisível da civilização, se despedaçava diante deles. Os martelos pararam. O pó suspenso no ar parecia esperar o próximo som, mas nenhum veio. Um silêncio breve antecedeu o caos. Depois, o tumulto. Gritos, empurrões, brigas. Grupos se formaram, cada um falando em um idioma diferente. Gestos substituíam palavras, e a torre, que nascera da soberba, agora tropeçava em sua própria confusão. Lá em cima, o líder observava o colapso. Via os operários se dispersarem como formigas desorientadas. Tentou falar, ordenar, mas sua voz era só mais uma entre as mil. O eco de sua própria língua parecia estrangeiro. Ele gritou, mas o vento levou o som e devolveu o ruído. Do alto, olhou ao redor. A planície fervia de movimento. Tribos se afastando, famílias pegando suas coisas, povos inteiros migrando em direções opostas. A torre ainda estava de pé, mas seu espírito havia caído. O corpo da obra permanecia, mas sua alma estava morta. O chão tremeu. Um dos arcos internos cedeu, tijolos se soltaram e rolaram escada abaixo. Ninguém teve tempo de fugir. A poeira subiu, cobrindo rostos e sonhos. O topo, que antes tocava as nuvens, agora parecia inclinar-se diante do próprio peso. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Deus não mandou fogo nem relâmpago. Apenas dividiu o verbo. E o verbo, quebrado, derrubou tudo. O castigo foi poético, o espelho do pecado. Queriam unidade sem Deus, receberam diversidade sem comunhão. Dias depois, o silêncio tomou o vale. Onde havia ruído, restaram passos solitários. Grupos inteiros caminhavam rumo ao desconhecido, levando ferramentas, crianças, animais. A terra ficou marcada por trilhas que se ramificavam como veias abertas. Babel se transformou em dispersão. Um velho, ao se afastar, olhou uma última vez para a torre, ainda de pé, mas vazia. O vento assobiava entre seus degraus ocos, e o som parecia um lamento. Ele murmurou para si mesmo: pensamos subir ao céu, e mal conseguimos falar uns com os outros. O sol se pôs sobre o esqueleto da torre. As sombras se alongaram, cobrindo as ruínas inacabadas. E quando a noite caiu, o vento soprou pelas planícies, levando consigo o eco da pergunta que ninguém respondeu. Será que o juízo de Babel parou no passado? Ou ainda sussurra nas torres que erguemos hoje?
Os séculos passaram, e o vento ainda assobiava entre as ruínas da antiga Sinar. A torre, agora coberta por areia e silêncio, era visitada apenas por pastores e viajantes que cruzavam o vale. Ninguém sabia explicar de onde vieram aquelas pedras queimadas, nem por que os tijolos pareciam vitrificados como se tivessem visto fogo do céu. O chão guardava o eco de um idioma esquecido, fragmentos de vozes que um dia tentaram ser eternas. Arqueólogos do futuro cavariam aquele solo e encontrariam inscrições truncadas, pedaços de nomes que não se completavam. Tentariam ler, mas as palavras não formariam sentido. Babel era o nome que restava, um som curto para uma queda longa. Mas o eco espiritual jamais se perdeu. A Torre de Babel não é apenas ruína antiga, é reflexo constante. Hoje, as torres mudaram de forma. Tem luzes e aço, não barro e betume. As vozes não falam a mesma língua, mas se repetem na mesma soberba. Façamos um nome. E de novo o homem tenta subir, inventando novos céus, digitais, ideológicos, tecnológicos, e erguendo impérios que chamam progresso, mas que muitas vezes escondem o mesmo vazio. O contraste é eterno. O homem sobe, Deus desce. O homem tenta unificar, Deus dispersa. O homem tenta eternizar o próprio nome, Deus o apaga. No Vale de Sinar, o pó cobre o que restou do sonho humano. E esse mesmo pó é lembrança de que toda a glória que nasce do orgulho termina onde começou, no chão. A torre prometia união, mas só Deus é capaz de unir. Prometia ascensão, mas só o arrependimento eleva. Porque o Criador não destruiu com raiva, mas com propósito. Ele não quebrou tijolos, quebrou intenções. Babel não caiu por falta de técnica, caiu por falta de humildade. E assim, de geração em geração, a advertência permanece gravada. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. O vento ainda sopra sobre as ruínas, movendo os grãos de areia que escondem e revelam o mesmo lembrete. Toda torre sem altar é um convite à queda. E você? Tem construído altares ou torres? A Torre de Babel não foi destruída por terremoto, nem por fogo, mas por linguagem. Deus confundiu o verbo porque o verbo havia se tornado vanglória. E desde então, toda tentativa humana de unificar o mundo sem o céu carrega a mesma rachadura na base. A verdadeira ascensão não se faz com tijolos queimados, mas com corações quebrantados. Porque o nome que permanece não é o que se ergue sobre o pó, é o que se escreve no livro da vida. Se essa história falou com você, fortaleça o vídeo com um like e compartilhe. Deixe aqui nos comentários a sua reflexão sobre isso, que eu quero muito saber o que você pensa. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!